E compartilha agora essa live para que mais gente tenha acesso agora. Então, se você compartilhar aí na sua timeline, mais gente vai ver que eu tô ao vivo, que a gente vai bater um papo aí, que vocês vão tirar as dúvidas. Então, entra aí nessa live e compartilha para mais gente ter acesso. Beleza? Você que está entrando aí, vamos iniciar essa noite falando sobre esse processo de coach, sobre essa metodologia, um monte de dúvidas e ao mesmo tempo para alguns, né, já é um termo meio conhecido, até mesmo batido e em alguns casos mais avançados a algumas pessoas que não tiveram uma experiência tão interessante sobre o coaching, então também tem uma certa rejeição com o método, assim como tem em qualquer área, né? A gente às vezes tem experiências que não são experiências felizes e a gente acaba julgando, ou então a gente acaba se decepcionando, enfim, em toda área, em toda profissão, em todo lugar tem gente ruim, tem gente fazendo coisas que não ajudam, que não resolvem, né? Sempre é assim, todas as profissões, todos os profissionais liberais, todas as empresas estão sujeitos a ter uma decepção em relação a uma expectativa profissional, em relação à resolução de um problema, em relação a muitas coisas, muitas ideias. Às vezes a gente imagina uma coisa e acaba entendendo que é outra. Enfim, para que a sua expectativa seja correspondida, para que a sua dúvida seja sanada, para que você realmente entenda, é importante você se informar, é importante você pesquisar, ter a experiência, e é um pouco disso que a gente vai tentar ajudar aqui. Oi Lilian, já está no avião enquanto não decola, bastante gente aqui. Boa noite a todos, meu amigo Diego também, Alexandre, Gleidesmar lá de Teresina, tudo bem? Enfim, as pessoas, os amigos, né, os conhecidos do Brasil todo aqui para esse papo hoje, né, nessa noite, domingão, vamos falar um pouquinho sobre coaching. E se você tem a sua dúvida, coloca aí do lado para a gente ir resolvendo, para a gente ir tentando simplificar, enfim, vamos falar sobre essa metodologia e esse profissional. A metodologia é coaching, né? É um método de coaching, e o profissional que trabalha com coaching é o coach. Ele acaba orientando as pessoas que o procuram, e essas pessoas que são os seus, vamos dizer assim, seus clientes, as pessoas que passam por uma sessão de coaching, são chamadas de coachee. Então, coaching é a metodologia, coach é o profissional que ajuda, e coachee é aquele que recebe uma orientação e que passa por um processo de coaching. Beleza? O coaching, ele tem algumas definições. Eu sempre brinco, né? Eu venho da área de marketing, falo que conceituar coach é mais ou menos como você conceitua marketing. Tem várias definições e ao mesmo tempo cada uma vai se moldando a sua realidade. Mas basicamente o processo de coaching é para que você consiga atingir o seu potencial, para que você tire do caminho algumas obstruções, algumas pedras, algo que realmente impede você de você desenvolver o seu máximo, de você se comprometer consigo mesmo. O coach vai ajudar nisso, tanto o método quanto o profissional que vai auxiliar você através de uma metodologia de certa maneira simples, mas muito objetiva. O coach trabalha com algumas ferramentas, né, que são exercícios, que são várias maneiras de você se comprometer com o resultado. É interessante porque tudo que a gente aprende e tudo que a gente... a forma de nós aprendermos, a forma que é considerada correta, de repente você tem um diploma, de repente você tem um MBA, você tem um mestrado, um doutorado, enfim, todo tipo de aprendizado, ele
ele sempre tem um mecanismo de averiguação, né? De repente você faz uma prova, de repente você faz um teste. E o que eu acho mais eficiente no processo de coaching é que essa verificação de que deu certo ou não e de que o coach é bom ou não, o processo ou o profissional que você está trabalhando, o mais interessante é que são as metas alcançadas. Quando você vê se um processo de coach funciona ou não, é quando o seu coach, é quando você colocou lá algumas metas e essas metas, de certa maneira, foram alcançadas. Você superou uma expectativa, você saiu de um lugar e chegou ao outro. O coach é muito isso, é você sair de um lugar, de um momento atual A e ir até um momento atual B. E quem ajuda nessa transição, quem ajuda você a conseguir essa etapa, é esse profissional de coach. Mas, Xando, o que o coach faz? Coach é uma consultoria, coach é um negócio parecido com terapia, coach é um treinamento? Não, coach não é consultoria. Consultoria normalmente vai apontar os gaps, vai apontar as deficiências e vai olhar para você e falar, isso serve, isso não serve, você está fazendo errado. E o coach não é simplesmente isso. O coach é um papel muito mais de provocar através de perguntas, de escutar e ao mesmo tempo devolver a você aquilo que você não consegue enxergar, mas essa devolutiva ela vem partindo do que você acredita, do que você quer realizar, do que você quer fazer. Então não adianta você passar por uma sessão de coach e só o profissional que estiver orientando você vir com uma receita de bolo e mandar você fazer isso, fazer aquilo que dá certo. Isso não é coach, pode até ser algum outro nome, mas não é coach. Coach também não é terapia, terapia cuida muito das questões existenciais, cuida muito da questão do passado, da saúde psíquica, tudo que está relacionado ao emotivo e tem muito da base no passado, aquilo que aconteceu, algum acontecimento que gerou um certo trauma. Isso tem muito mais a ver com terapia. O coach vamos analisar o seu presente e aonde nós queremos chegar. Então o coach tem muito mais a ver com presente e futuro. É claro que não dá para dispensar a sua história, é claro que não dá para a gente olhar e falar, não, esquece o seu passado. Muitas vezes aquilo que impede de você conseguir o seu resultado, aquilo que impede de você ter um êxito numa meta ou em algo novo que você está arriscando, que você quer experimentar, o que impede é justamente a forma que você, as experiências, o que você aprendeu, a cultura que você cresceu, a forma como você foi criada, tudo isso influencia na sua tomada de decisão do presente. E é nisso que o coach ajuda você a enxergar, olhar para o seu comportamento e falar, mas por que você está fazendo assim? Por que não dá para fazer de outro jeito? A diferença é que existem milhares de ferramentas que vão ajudar você a se comprometer com isso. Eu gosto sempre de falar do comprometimento e da relevância num processo de coach, porque sem ele não tem profissional que consiga fazer milagre. Não tem, pode ser o melhor coach do mundo, o mais famoso, sem comprometimento de quem está passando por esse processo, não tem jeito. A grosso modo, se você analisar qual que é o papel, o que um coach pode ajudar você, é alguém que vai gerar um ambiente seguro para que você consiga expor as suas fraquezas pessoais. Em algumas vezes ele funciona só na parte pessoal, em outras na parte profissional ou em ambas as partes. Então você gera um ambiente seguro em que essa pessoa acaba olhando e falando assim, olha, realmente eu não fiz isso até hoje, realmente falta alguns passos, realmente eu preciso melhorar. Enfim, o coach ele serve para tudo isso, ele serve para que você consiga chegar numa outra etapa, para que você consiga superar aquilo que você ainda não fez. Mas isso não acontece sem a sua relevância, sem a sua vontade que realmente aconteça. Eu sempre, num processo de coach,
eu sempre deixo muito claro para as pessoas qual que é a intenção. Poxa, a minha intenção é que, no meu caso, em 4 meses você consiga atingir as suas metas ou a sua principal meta, mas que você consiga através de resultados palpáveis. Eu não tenho interesse em orientar uma pessoa no processo de coaching e ficar com ela anos e anos. Não é isso. Ao contrário, quando isso acontece, é sinônimo de que a orientação, de que o processo do coaching não funcionou da forma ideal. Você tem que estabelecer um prazo e esse coach vai ali te ajudar. O princípio do coach, a origem do coach vem de treinador, né? Um dos grandes precursores, que é o Tim Gallwey, que era um treinador de tênis, ele trouxe, foi pegando essa metodologia e trazendo para a vida real, para o dia a dia e questionando. O que eu acho mais legal, para ser bem objetivo e não ficar na teoria, porque eu acho que a teoria qualquer um vai aí, busca no Google e vê os exemplos. Eu quero falar um pouquinho dessa prática, como que isso funciona. Bom, você vai chegar diante de um coach, mas primeiramente você tem que chegar com muita vontade realmente de mudar, né? Não tem milagre, não é um negócio que vai te dar uma paz, você fala, nossa, eu saio, é um movimento de interiorização. Não é só isso. Lógico que o coach vai te ajudar a se descobrir, a entender dos seus limites, mas não é simplesmente uma paz, um momento que você tem, não é uma terapia que você sai leve, não é. Para quem não quer se comprometer, para quem não quer falar em metas, para quem não quer que a mudança, fazer esforço para mudar, eu não oriento um processo de coaching, porque é justamente o contrário. É você se comprometer muito, é você realmente traçar algumas metas e é você definitivamente abandonar os seus sabotadores, aquilo que te prejudica, aquela fraqueza, aquela sensação de coitadinho, de que nunca dá certo. Tudo isso acontece no processo de coaching. Então eu não oriento você que não quer agir, você que não quer ter uma atitude, você que não busque um coach. É melhor, se você estiver inseguro, se você tiver medo, é melhor você conversar primeiro, entender como funciona as diferenças entre uma terapia, um coach, para que depois você de fato busque um profissional da área. Hoje tem uma mistura muito grande, porque há aquele que é o coach, que vai passar pelo processo de coach, e há aqueles profissionais que já trabalham com coach, que é o meu caso, por exemplo, e vários amigos que eu tenho também, né, de diversas cidades no Brasil, que também tem esse mesmo propósito de ajudar as pessoas, de orientar, de fazer com que elas cheguem nas suas metas através de ferramentas, através de comportamento, através de métodos e principalmente de resultados concretos. Se o coach pode te ajudar, ele pode te ajudar muito, mas principalmente ele ajuda o seu comprometimento com aquilo que você quer. Se você não consegue fazer, ele vai falar para você, então muda de meta, ou desiste, ou não fica pedindo, não fica sonhando, não fica reinventando, não fica colocando mais coisas na sua cabeça. É importante, se você quer atingir algo, você ter essa clareza. E é isso que o coach pode ajudar também nessa etapa, né? É muito interessante, porque muito daquilo que as pessoas que passam por esse processo conseguem, ela já sabia, e isso é verdade. O coach não inventa nada, ele extrai o seu melhor, ele tira de você aquilo que você tem de melhor. Então hoje, primeiro, é interessante você ser coach de alguém, ser coach de alguém, né? Você passar por um processo de coach, e se você se interessar pelo método, se você tem afinidade, se você quer ajudar, daí sim você passa por uma formação e se torna um coach, né? Você passa a orientar as pessoas. Então uma coisa é você passar pelo processo de coach, outra coisa é você ter uma formação de atuar como coach. Outra coisa é que não é nenhum bicho de 7 cabeças, você precisa ter um estudo, você precisa fazer um curso, tem algumas horas, tem uma metodologia bem definida em diversos institutos no Brasil. Nós aqui da Fórmula, nós baseamos numa metodologia americana trazida pelo Tommy, e que nós vamos
no ano que vem, 2017, iniciar nossas formações. Nós formaremos alguns coachings e vamos intensificar essa experiência, né? Mas basicamente, se alguém te perguntar, puxa, mas para que serve esse coach? Serve para você atingir suas metas, serve para você se conhecer melhor, serve para você se comprometer com sonhos, com metas, com atividades, serve para você aprender a agir, serve para você pegar um conteúdo e extrair alguma coisa daquilo, além da parte teórica, mas é colocar em prática, né? Quais são as tarefas que eu faço diariamente e que me ajudam a eliminar os meus medos, a eliminar as dúvidas que eu tenho. Então tem diversas formas. E também não é só uma linha única. Hoje, a pessoa que é formada pela metodologia de coaching, tanto que você vê aí coach para emagrecimento, coach financeiro, executive coach, coach pessoal. Por quê? Porque são pessoas que provavelmente já atuavam na área delas, passaram pela metodologia, passaram por uma formação de coaching e hoje utilizam o método de coaching para poder somar, para poder despertar o melhor de cada um, despertar o potencial dessas pessoas. É assim que funciona o processo. Não é apenas um método que você aprende e acaba, de certa forma, usando em tudo, toda hora. Não é nenhum milagre. É só uma forma mais objetiva, uma ferramenta mais concreta, que parte do quê? Daquilo que você é, daquilo que você é capaz de realizar, daquilo que você de fato quer se comprometer a fazer. Então não se iludam e não deixe que ninguém te iluda, que nenhum tipo de propaganda que prometa milagre. Se você não está afim de fazer a sua parte, se você não está afim de se esforçar, se você não vive um momento ideal para isso, o coach não vai resolver muita coisa. Ele vai resolver a partir do momento que você levanta a mão e fala, sim, eu quero sair de um ponto A, chegar num ponto B. Eu quero mudar um nível, não aguento mais tudo que eu fiz, esse auto-engano que muitas vezes eu pratico comigo mesmo, ou então as metas que eu não consigo atingir, estou há 10, 5 anos fazendo a mesma coisa e não vejo resultados, e aí é o momento de você se especializar, de você... É interessante, né, você falar assim, imagina o seguinte, uma forma bem popular de a gente falar isso, de você especializar-se em si mesmo. Olha que interessante, isso o coach é perfeito. Você se torna um especialista em si, você se conhece completamente, você não se permite mais se enganar, você não se permite mais jogar as coisas para frente, você não se permite mais fingir que vai fazer as coisas, fingir que vai se comprometer com algo. Quando você passa por um profundo processo e um processo eficiente, você, vamos dizer assim, você para de dar aquele migué, de dar aquela enganada, porque você sabe que muitas vezes só toma o seu tempo, só te enche de preocupações e muitas vezes te estressa bastante se comprometer com algo que nem você mesmo acredita. Beleza? Então, essas são as etapas do coaching. Algumas estou falando bem superficialmente, mas são, de certa forma, são dúvidas ou até mesmo... dependendo do que a pessoa tem, da expectativa, cada um vai passar por um tipo de processo, um tipo de orientação. O coach é muito individualizado, não é uma cartilha que você segue, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 10. Às vezes o foco de uma sessão de coach é totalmente no seu dia, totalmente na meta que você tem para o dia, ou totalmente daqui X tempo para determinada pessoa, para determinado assunto. Ele vai ajudar você a ter êxito naquilo que você precisa desenvolver, naquilo que você precisa fazer. Eu tenho tido experiências maravilhosas nesses anos que eu trabalhei de coach, que eu trabalhei atendendo. De certa maneira, eu me especializei no segmento bancário,
com muito orgulho, sou muito feliz atendendo os gerentes de banco, né? Eu já durante esses 3 anos praticamente eu atendi dezenas de gerentes e eu fiquei nesse nicho. Eu oriento muito carreira de gerentes de bancos de toda parte do Brasil. Às vezes faço por Skype, às vezes eu faço aqui na minha cidade, e a ajudar essas pessoas que têm uma carreira incrível, desafiadora, cheia de problemas, uma cultura complicada de você alcançar desempenho, ao mesmo tempo com muita pressão. E também ajudei outras pessoas nesse processo com muita ênfase, com muito comprometimento. Uma coisa eu posso afirmar para você: se você precisa atingir uma meta, se você quer que alguém ajude você na clareza, na forma, no tempo e também com ferramentas de como eu posso atingir uma meta, é um profissional de coach que você tem que buscar aí na sua cidade, ou até mesmo, enfim, quem você tiver confiança. Eu tenho certeza que esse é o profissional que no futuro o Tommy, que é o meu formador, me formou em coaching, um norte-americano, amigo nosso da Fórmula, ele sempre fala: no futuro todo líder obrigatoriamente terá que ser um coach. Todo líder passará por essa formação, e de uma forma que a gente consiga mudar a forma de pensar, a forma de persuadir, a forma de educar. Tudo isso o coach é capaz de fazer. Então, eu acho que é super válido você conhecer um pouquinho, você fazer algumas pesquisas aí na internet mesmo, porque o futuro ele não tem como não passar por essa metodologia. E independente de você achar que dá certo ou não, independente de você conhecer casos frustrantes, porque tem algumas coisas ruins que acontecem nesse meio do caminho que as pessoas já taxam, já falam que não vale nada, ou já falam que fulano fez coach e largou do marido, ciclano fez coach e largou do emprego. Gente, isso não existe. O que não existe que eu estou dizendo é o seguinte: esses casos são reais mesmo, mas isso aconteceria não por causa da metodologia. Muitas vezes a pessoa é uma fuga, ela precisa de alguém para falar que ela tem ou não que fazer certa coisa. Infelizmente, se o coach não tiver essa percepção que a pessoa está jogando tudo pro alto, que ela está arriscando, que ela está se enganando, realmente pode acontecer algo de a pessoa largar, da pessoa, enfim. Mas às vezes é justamente isso que a pessoa nunca teve coragem de fazer. Então precisa entender caso a caso, precisa aprofundar. Tem muita gente se arrastando pela vida. Tem muita gente com uma profissão que não aguenta mais. Tem muita gente que não tem coragem para tomar uma decisão. Além de não ter coragem, muitas vezes não tem um plano definido, não tem uma transição segura. As pessoas querem simplesmente jogar tudo para o alto e esperar que algo aconteça, que o milagre aconteça, que a sorte apareça. Isso não é real. Um processo de coaching vai doer, você vai ter que fazer, você vai ter que se comprometer, mas as coisas acontecem, tá bom? Então eu queria só bater esse papo aqui, fazer esses testes, essas mudanças de horário. Vou continuar testando mais alguns finais de semana, e se eu ver que tá legal, que tá tendo, o pessoal tá acompanhando, se não também eu volto para a parte da tarde, que eu tenho feito também algumas transmissões nesses últimos meses, todas às 15h30 do domingo. Estou testando, né? Às vezes eu vou estar na estrada, às vezes a gente sempre está viajando em palestras, treinamentos, e não vai dar para fazer esse horário, mas o fato é que a gente sempre vai estar aqui dividindo alguma coisa com vocês, querendo sempre trazer uma provocação no bom sentido, né? E vamos devagarzinho conscientizando as pessoas, mostrando que muita coisa está mudando na forma da gente aprender, na forma de construir carreira, na forma de nós buscarmos a felicidade naquilo que nós fazemos, na maneira em que nós ganhamos dinheiro através das novas tecnologias, através do nosso comportamento, através de você ligar uma câmera e dividir com as pessoas o que você sabe. Tudo isso faz parte de um mercado, tudo isso faz parte de um negócio,
tudo isso faz parte de uma colaboração que você quer dar em relação a tudo aquilo que você tem recebido, em relação à gratidão que você tem com muitas pessoas que você pode ajudar no Brasil inteiro. Tudo isso é uma nova era, é uma nova maneira de dividir conhecimento, de dividir aquilo que você sabe. Eu tenho certeza que você pode infinitamente mais do que você imagina. Eu tenho certeza que existem várias saídas além dessa que você vem tentando e não consegue resolver. O principal é o quanto você quer de fato mudar. O quanto você quer realmente conquistar uma meta. E o que você faz para que isso aconteça. Numa das metodologias, numa das ferramentas, né, que é o Grow, a gente fala assim, né, como, quem e quando isso vai acontecer. Como você vai fazer? Quando você pretende atingir ou pretende fazer essa meta? Quem pode te ajudar nisso? Então, são perguntas objetivas, são dicas que não tem como a gente correr, que não tem como a gente ficar enrolando. Quer mudar? Vamos começar por aí. Defina metas, busque a ajuda de um profissional de coaching que pode te auxiliar de uma forma objetiva, segura e ao mesmo tempo que auxilie você na realidade dessa mudança, na realidade deste processo que nunca é um processo simples, fácil e que vem e que cai do céu, ok? É muito comprometimento com a sua realidade, com a sua meta e com aquilo que você quer ser, com aquilo que você se tornará. Beleza? Boa noite, boa semana para você. Deixa aí do lado as suas dúvidas. Eu sempre falo isso, que quem patrocina esses vídeos são vocês mesmos, curtindo, compartilhando, deixando a sua opinião, deixando as suas dúvidas. Faz isso, compartilha. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês, mesmo que superficialmente, mas pelo menos a ter uma clareza. Para que serve o coaching? Se você pode realmente aplicar na sua vida? Esse tipo de pergunta. E devagarzinho você vai se familiarizando. Vale a pena, faz uma pesquisa e qualquer dúvida você deixa aqui, você me chama em inbox, a gente vai conversando, tá bom? Boa semana para você, fica com Deus, até mais.